Bom dia. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu sempre tive vontade de vir aqui ao Instituto, então fui convidado, fiquei muito honrado de estar aqui junto ao presidente Fernando Henrique, aos deputados Fontana, Pestana e o ministro Moreira Franco. Agradeço ao Sérgio mais uma vez pelo convite. E me foi passada essa tarefa em 10 minutos, digamos assim, apresentar o estado da arte da discussão da reforma política. E eu vou tentar ser muito objetivo. O Leôncio, meu querido amigo, sabe que cada cientista político tem uma proposta de reforma eleitoral na cabeça, tem um sistema eleitoral de estimação, mas não é mais hora para isso, né? Eu acho que o debate se concentrou num número de propostas mais ou menos restrito, que eu vou apresentar aqui, e nós temos que nos posicionar diante dessa agenda, não é? O que se passou da última discussão importante que a Câmara dos Deputados promoveu, quando o deputado Fontana era o relator e o deputado Pestana participava da Comissão de Reforma Política? Naquele momento, foi, eu acho que, o último movimento de aperfeiçoar a representação proporcional de lista que nós usamos. Coincidentemente, esse ano faz 70 anos que o Brasil utiliza o sistema proporcional que passou por duas constituintes, a de 46 e de 87 e 88, sobreviveu ao regime militar. Curiosamente, os militares que mexeram em várias dimensões do sistema representativo não mexeram no sistema eleitoral. E nesse momento, durante a Comissão Pestana Comissão Fontana, desculpe, em 2011, eu acho que foi o último esforço de aperfeiçoar a representação proporcional de lista. E, infelizmente, a proposta não foi acolhida. E naquele ano apareceu no debate político uma proposta que eu fiquei surpreso, que estudo isso há muito tempo, que com a alcunha, né, ele recebeu um estranho nome de distritão. O distritão nada mais é do que um sistema em que, em cada estado, nós, no lugar do sistema proporcional, nós adotaríamos um sistema majoritário, em que os candidatos mais votados de cada estado são eleitos. É um sistema majoritário, portanto, já foi usado no Brasil. Curiosamente, esse sistema foi usado na primeira eleição republicana, em 1890. Esse sistema foi usado durante o Império. Esse sistema foi muito usado na Europa no século XIX, mas hoje não é usado em nenhum país importante. Talvez seja um pouco duro falar assim, mas o sistema distritão é usado apenas no Afeganistão e na Jordânia. São dois países que usam o sistema. Mas o fato é que, por uma série de razões, talvez o que me intriga é porque em 2011 esse sistema não foi acolhido no debate político e 3 anos, praticamente 4 anos depois, ele foi. Uma hipótese tem a ver com o deslocamento das forças políticas no interior da Câmara, né, com a ascensão do grupo que preside hoje a Câmara. Eu acho que é uma hipótese que promove a defesa do sistema do distritão. E também ele tem um grande atrativo, que é um sistema muito simples, é fácil de explicar. Né, qualquer eleitor comum entende a regra majoritária. Não é? Quem que são os 46 deputados mais votados do Rio de Janeiro? São esses os deputados do Rio de Janeiro. Então, ele tem esse atrativo, e eu acho que tem um outro atrativo para que ele tenha conquistado, digamos, um apoio no interior da Câmara. É que a maioria dos deputados que lá estão se reelegeriam por ele. Então, imagina para um deputado o fim do quociente eleitoral, das regras de coligação, do esforço coordenado com os colegas para ultrapassar o quociente eleitoral. Isso tudo acaba e o deputado tem que simplesmente, o candidato, buscar o esforço individual. Bom, além do distritão, o que eu percebo do outro lado? Há uma convergência, uma tentativa de se construir um sistema misto, que combine, por exemplo, a lista fechada, que foi sempre uma defesa dos partidos de esquerda, e não só, mas basicamente dos partidos de esquerda, do PT, sobretudo,
e a ideia de que um bom sistema é aquele inspirado no modelo americano, que é o sistema distrital, que a gente no Brasil começou a chamar de distrital puro. Então há uma tentativa de convergência para se criar um sistema misto. Qual é o problema? É que ainda não foi desenhado, me parece, nenhuma proposta que tenha, digamos assim, galvanizado um pouco o apoio dos deputados e da opinião pública. Então nós ficamos, de um lado, o Distritão vindo com muita força, muita energia, e de outro, uma proposta que ainda não se construiu, que me parece que seria muito melhor em relação à proposta do Distritão. E, por fim, eu acho que, se nada disso for aprovado, né, que pode acontecer desde 92, desde o plebiscito de 92, 93, naquele contexto que se discute a reforma política no país com este nome, se nada for feito, voltamos então para tentativas de corrigir aspectos pontuais da lista, do sistema de lista que nós usamos, que pode ser a lista aberta, com o fim das coligações, enfim. Então, acho que tem 3 propostas na mesa. Me preocupa não só como cidadão que entende que o sistema proporcional cumpriu papéis muito importantes na história política brasileira, de inclusão, de garantir que os partidos tenham uma representação na Câmara mais ou menos semelhante ao que eles têm nas urnas. Enfim, eu acho que a representação proporcional foi muito importante na história política brasileira. E eu vejo com muita perigo, se eu posso usar um termo forte, a adoção do Distritão. Por razões que eu vou tentar falar muito rapidamente. As principais dela é que o Distritão ele não combate o que eu julgo serem os problemas mais fundamentais do sistema representativo brasileiro. Em primeiro lugar, a hiperfragmentação. Quer dizer, o sistema, talvez o problema da representação proporcional seja um problema de superlativos, né? Ela funcionou bem, mas hoje os seus problemas se aprofundaram. Então, o primeiro deles tem a ver com a hiperfragmentação. Hoje nós temos a Câmara dos Deputados não só a mais dispersa, com mais partidos da história política brasileira, como a mais dispersa e fragmentada de qualquer democracia depois da Segunda Guerra no mundo. Então é um caso que precisa ser visto com cuidado. Quer dizer, o que aconteceu com o sistema representativo brasileiro, que o partido maior, que é o PT, nas urnas, teve 13% dos votos. Tem algum problema. Ou seja, o sistema que sempre foi fragmentado, desde o começo dos anos 90, chegou a um grau de hiperfragmentação. Um segundo lugar tem a ver com o que eu chamo de hiperpersonalismo, ou seja, os partidos passaram a ser organizações com capacidade baixíssima de, durante a campanha, atraírem o voto de legenda, apresentarem uma agenda partidária, e as campanhas viraram o que sempre foram, né? Tem textos do então deputado Carlos Lacerda dos anos 50, ou seja, em 1954, menos de uma década depois que o sistema proporcional tinha sido criado, já criticando a corrida, a competição entre os candidatos da mesma legenda. Mas esse sistema sobreviveu. O problema é que hoje ele está muito personalizado. Os partidos têm uma capacidade muito baixa de lidarem com isso, né? A organização partidária conta muito pouco durante a campanha e, claro, conta muito pouco durante os mandatos. E, por fim, é um problema que o sistema proporcional não conseguiu resolver, que é a representação territorial. Quer dizer, os moradores das cidades brasileiras, do interior, alguns bairros das grandes cidades, gostariam, e isso quem faz campanha no interior sabe disso, é importante a ideia da representação territorial, a proximidade, e o nosso sistema não consegue garantir isso. Por que o Distritão não nos serve? Porque ele não resolve o problema da fragmentação. Eu fiz uma simulação com os resultados das últimas eleições. Se o Distritão tivesse sido utilizado, no lugar de 28 partidos, nós teríamos 26. A ideia é que o sistema atual não elege as pessoas mais votadas, que o Distritão garantiria, também não procede. No sistema atual, os eleitos representam 58 milhões de votos,
e se o Distritão tivesse sido utilizado, isso passaria a ser 59 milhões, ou seja, nós ganharíamos 1 milhão em termos de representatividade, mas perderíamos a representatividade daqueles eleitores que votaram em partidos pequenos. Por exemplo, em São Paulo é um caso interessante, porque aqui somente nas eleições para deputado federal, 4% dos eleitores votaram em partidos que não obtiveram uma cadeira. Então, nosso sistema ele é muito generoso com os partidos, mas ainda que não seja generoso com os mais votados. Mas 58 milhões não é um número, digamos, desprezível. Então, voltando, o Distritão não resolve o problema da fragmentação, que eu acho que é um problema grave para a governabilidade, e a gente tem visto isso não só no âmbito nacional, mas como nos estados. Não resolve, agrava o problema do hiperpersonalismo, porque cada deputado agora fará campanha para si mesmo. É um sistema que não tem voto de legenda, que não tem por que os partidos pedirem, apresentarem propostas coletivas no horário eleitoral, por exemplo, que é um sistema personalizado. E ele não resolve o problema da representação territorial. Pelo contrário, ele pode agravar. Em que sentido? Provavelmente os moradores das cidades médias para baixo ficarão subrepresentados, porque os deputados com votos concentrados nas regiões metropolitanas tenderão a ser sobre-representados por conta da concentração de votos. Então, por tudo isso, eu acho que o Distritão não é uma boa alternativa para o país, e assim, meu sonho como estudioso e como cidadão é que nós consigamos uma convergência entre as forças que estão alijadas, digamos, desse movimento pró-distritão, que são Partido dos Trabalhadores, o PSDB e setores do PMDB, inclusive o relator Marcelo Castro, da reforma política, que não é um defensor do distritão, que se consiga uma convergência por uma proposta de sistema misto proporcional. O que é o misto proporcional? É claro que a gente não tem tempo para entrar em tecnicalidades aqui, mas é uma ideia que o sistema ele pode ser proporcional no seu espírito geral de distribuição de cadeiras, mantendo a tradição republicana, vamos dizer, brasileira, e alocar parte dos seus representantes em distritos, uma inspiração aí no modelo alemão, no modelo que é usado na Escócia atualmente, no parlamento escocês. Enfim, são ideias que me parece que seriam boas alternativas. Esse não é o meu sistema de estimação, como o Leôncio sabe, mas, como eu disse, eu acho que não é hora mais para uma discussão sobre o que cada um prefere pessoalmente, mas o que nós podemos responder à sociedade como alternativa a essa proposta que me parece uma involução, que é a adoção do sistema que ganhou esse estranho nome de distritão. Enfim, preciso no conteúdo e preciso no tempo também.